Bem-vindo ao canal do FL Positivo. Estamos aqui com mais episódios. Minha mãe tá na banca hoje no formato resenha com aprovado, para você tirar o maior proveito possível aí, rolar aquela identificação e entender que a aprovação era construída ao longo de uma história. E hoje eu tô aqui com o Gustavo Macedo, que vai se apresentar para vocês, vai contar a história de aprovação dele, para poder te inspirar e te motivar, conseguir seguir aí na sua jornada. Muito bem-vindo, Gustavo. Obrigado. Ao Minha Mãe Tá na Banca. Diz aí pra galera quem é você, conta um pouquinho da tua história aí pra gente começar essa resenha. Então, meu nome é Gustavo Alessandro, né? Como já foi falado, Gustavo Macedo. Essa é a minha segunda tentativa no CFO. Eu comecei a estudar com a FO esse ano e, graças a Deus, eu fui aprovado aí na prova. Tô bem pertinho das vagas, mas pela cota eu tô dentro, então estamos buscando aí. Maravilha, maravilha. Gustavo, fala pra mim, como é que surge essa ideia aí, quando é que surgiu essa ideia de fazer prova para oficial bombeiro? Então, assim, minha trajetória com o concurso ela não começou agora. Eu já fui do Colégio Naval, comecei a estudar em 2017 pro Colégio Naval, fui aprovado em 2019 para 2020. E aí eu fui me identificando, né, com a profissão militar. Por alguns infortúnios eu acabei saindo na Escola Naval, em 2023 no começo. Aí vim aqui de novo pro mundo civil e estava em busca de algum concurso. O parceiro meu chegou e falou, pô, tem aqui o bombeiro, funciona assim assado. Eu já tinha um certo apreço, né, pela profissão, já tinha me identificado um pouquinho. Aí eu comecei a estudar. O primeiro ano foi um pouquinho complicado, joguei um pouco a toalha, não passei. Esse ano eu cheguei mais junto do DFO, comecei a estudar as verdades e deu tudo certo. Muito bom. Excelente. E algum familiar? Não, foi esse colega? Primeiro uma influência. Pra ser sincero, sou o primeiro da família, o primeiro militar da família. Entendeu? Olha aí, maravilha. Vai ser o primeiro militar, primeiro bombeiro da família. Excelente. E aí, achei interessante, já pegando esse gancho, que você falou que começou a estudar em 2017 e passou para o Colégio Naval em 2020. Então foram 3 tentativas. 3 tentativas. Caramba, mais um aí, de lá atrás a gente falar que não é um concurso tão difícil, não é da noite pro dia. E como é que foi? Primeira vez, você já foi bem logo de cara, foi por pouco? Então, cara, primeira vez, assim, eu fazia um curso de inglês, né? Fazia um curso de inglês e a primeira fase do Colégio Naval é matemática e inglês. Aí fui lá, fiz a prova, estudei matemática, tirei 2. São 20 questões. Matemática eu tirei 20, tirei 2 e inglês eu tirei 18. E aí não deu nem para dar prosseguimento, né, para outro concurso. Aí no segundo ano eu já comecei a estudar mais, né? A gente começa a ignorar todas as outras matérias, estudar mais matemática pela dificuldade. Comecei a estudar matemática, estudar mais matemática, física, exatos. E fui aprovado. Só que fui aprovado e acabei ficando majorado. Terceiro ano, deu tudo certo. Mudei de curso, mudei minha postura, comecei a estudar, que você começar a estudar com pouca idade, você ter maturidade para ser aprovado num concurso é difícil. E eu custei, né, desenvolver essa maturidade. Quando eu desenvolvi, consegui ser aprovado no Colégio Naval. Aí lá eu fiquei 3 anos, na Escola Naval saí no primeiro ano. E agora estamos aqui, né, em busca de um novo cenário. É muito padrão, a gente vê que não é da noite pro dia. Aqui, mesmo tendo uma base lá, acabou fazendo 2 vezes, mas lá no colégio começou, tirou 2 e não desistiu e persistiu, porque a gente vai repetir aqui Minha Mãe Tá na Banca, diversas histórias de pessoas que começaram tendo muita dificuldade. Lá na época do Colégio Naval, o primeiro ano eu nem fiz porque eu não tinha idade. Mas quando eu fazia simulado, quando eu pegava a prova antiga, eu não fazia mais do que 5 questões de 20 ali. Era porrada mesmo, mas entendendo que era um processo que estava galgando até chegar lá e ser aprovado. Então. É muito importante você ter essa noção de que não é da noite pro dia, né? Que, como provavelmente já foi falado nos outros episódios, a gente observa muito isso. A pessoa acha que, pô, fez 1 ano de curso e já tem que ter algum resultado muito significativo. Vai depender, né? Tem gente que consegue, tem gente que não, mas o importante é sempre se manter alinhado. Mesmo com toda essa maturidade adquirida cedo, né, para ingressar no Colégio Naval, sai da Escola Naval. Esse foi o teu primeiro, não? Foi o segundo CFO que você fez? Você chegou a fazer no ano passado, né? Como é que foi o teu desempenho no concurso anterior? Então, o que acontece? Quando eu saí da Escola Naval, fiquei muito balançado, né? Porque tu tá vindo de um cenário que você tá com a tua vida praticamente caminhada. Aí você vem aqui para fora e você vai buscar outros áreas, né? Então você vai fazer tudo de novo. Então eu não tive muita disciplina para estudar, a verdade foi essa, né? E aí no fim das contas eu deixei um pouco de lado essa questão de estudo, comecei a estudar próximo da prova. Eu tive um resultado até que satisfatório dentro da minha expectativa, só que para aquele concurso, que teve uma nota muito alta, subiu pra caramba. Aí o que aconteceu? Acabei ficando, né, majorado, mas eu acertei 75 questões
e fiquei, acho que, em segundo lugar da reserva da cota que eu estava. Então foi basicamente isso. Aí. Também tá, bateu na trave, bateu na trave. Bate na trave. Bateu na trave. Cheguei bem perto. E aí mudou, tudão, a banca vai pra UERJ, saiu a nota, como é que tu encarou quando, sei lá, saiu o gabarito, tu viu lá a tua nota, e aí como é que foi pra você, Zé? Foi um alívio. Tipo, acho que tem gente que pô, fala de felicidade. Com certeza eu fiquei muito feliz, né, de ver minha nota lá. Mas principalmente aliviado, né, porque tu tá, tipo, sai sem nada, tu sai da escola na bolsa, sai sem nada, por exemplo, sai dessa questão de ter a tua vida ganha, você tem que buscar outra coisa, e todo mundo tem seus problemas pessoais, é a tua necessidade financeira, então foi um alívio muito grande, tipo assim, de eu conseguir fazer o que eu tava proposto, entendeu? Consegui chegar no meu objetivo. Uma sensação de sucesso, né, cara? Cara, Pra assim, pô, planejei, executei e conquistei, pô. é o que você fala Isso é bom pra caramba. Você usou essa referência uma vez do cachorro, né? Tudo depende do cachorro que tá atrás de você que faz ele começar a correr. Sim, você precisa de alguma coisa? Não, coloca uma dívida, alguma coisa. E quando eu também saí do colégio, escola naval, e parece que o cachorro que tá atrás da gente É um pitbull, ali que se casou. sai com uma mão atrás e outra na frente. Eu sempre comento isso com o Thales, que eu falo assim, cara, a velocidade da corrida só depende do tamanho do cachorro. Esse negócio de, eu não consigo. Fala assim, pô, O cachorro tá soltar um Rottweiler atrás de você, tu vai ver se tu não corre. Instantinho tu corre. E não só tem depende do tamanho. Rottweiler maior do que largar uma força que a Marinha do Brasil, acho que de todas é a mais pomposa, né? Pra família. Verdade. A Marinha do caramba. Todo mundo sonha ver o Modéstia, não, filho sim. oficial de Marinha. Fala assim, O cara todo de branco, né? Pá, o nego nem só pensa na Marinha de Gola, né? Não pensa nem. verdade. O cara todo de você branco. sai, É pô, impressionante. As pessoas até te olham, tipo, A Marinha conserva uma coisa de aristocracia ainda, né? Sim. Tem áreas de aristocracia pra caramba. É muito legal, né? Pra família, então deve ser fantástico. Falando nisso, saiu o resultado, você viu lá que você tava, pô, tô dentro, tô na disputa, quero a minha vaga. Né? Planejei, executei, conquistei. Quem foi a primeira pessoa com quem você dividiu? Quem tava do teu lado quando você viu esse resultado, cara? Foi meu pai. Foi meu pai. Tipo, eu sempre tive uma conexão muito forte com meu pai, até questão de militarismo, acho que o pai ele se achega mais, né? Então, como ele sempre fez tudo comigo, por exemplo, precisava de um curso, ele me levava até o curso pra gente estudar, quando eu era mais novo, né, pra procurar o curso. Participou de todas as etapas, ia em todas as formaturas. Meu próprio nome de guerra eu escolhi por causa dele, então foi a primeira pessoa que eu cheguei. E qual era o teu nome de guerra lá? Macedo. Meu nome de Macedo? guerra era Macedo. Então Aí depois que eu fui pra escola naval, virou... é possível, né? Aí virou Gustavo Macedo na escola naval. É o que eu pretendo colocar, né? Mas foi a primeira pessoa. Eu cheguei assim e falei, pô, pai, que não sei o quê. Aí já veio aquele sorriso, né? Ainda vai ter acordado muito orgulho. meia-noite ou viu de manhã? Pô, nem dormia. Nem dormia. Pô, Eu confesso que eu tava dormindo, mas o Thales me ligou. eu tava esperando o Thales fazer a classificação. Pô. Sim, O Thales pô. sempre solicitava. Thales chegava. Todo dia que saía alguma coisa, o Thales já tava lá pra fazer. Então. Ele é pilhado, cara, ele é No pilhado. dia do meu aniversário, quando saiu meia-noite, eu tava indo dormir, a galera saiu. Aí eu liguei com... Tipo assim, tinha gente em casa, que fizeram uma surpresa pra mim lá. Aí eu querendo sair, mas as pessoas, aí quando todo mundo foi embora, eu liguei o computador e comecei a trabalhar ali. Parecia até que o concurso era dele. Parecia Sim, ele me ligou, mas vou te falar que em matéria de nervosismo e ansiedade, acho que eu fiquei mais ansioso do que no meu concurso. Sem Que brincadeira. a gente... Ó, o meu eu tava concurso, com eu você. recebi a notícia, eu tava dirigindo, segui dirigindo. Falou, amor, assim que a gente chegar no teu pai, eu lembro como se fosse hoje. Chegar no teu pai, eu dou uma conferida nisso aí. Mas é porque eu tava muito certo do que eu tinha feito. E com vocês, a gente sempre fica, pô, será que foi bem? Porque tem a coisa do psicológico. A gente sabe os alunos que são bons, que estão performando. Mas tem a coisa do psicológico, chegar lá e conseguir executar aquilo pro qual você está preparado, né? Então, mexe bastante a ansiedade. Exatamente, lembro que eu tava na praia jogando vôlei. O amigo falou que saiu, eu terminei a partida. Porque eu tava bem, pô. Eu falei assim, saiu, mas... Sabe? Eu tava tranquilo. Agora com vocês- Bem, mas com vocês é isso. A gente tava muito ansioso. São muitos, né? Então, não, pô, o DK vai bem, tal, Isaac. Mas eu, cara, não queria saber quantos daquela galera do presencial, das aulas ao vivo que iam estar lá. E foi muito legal também. Vamos lá. Falando de estrutura FO positivo, a gente tem uma série de ferramentas da estrutura FO positivo, porque a gente planeja com o intuito de entregar para o aluno aquilo que ele precisa. O FO positivo, ele nasce no formato que ele tem exatamente por uma carência que eu e o Tabs identificamos no nosso próprio processo.
E aí isso chamou muito nossa atenção, que é a coisa de estudar sozinho, né? Então você hoje tem a facilidade de ter conteúdo na internet, então você não precisa sair de casa, você vai lá, o teu aluno se matricula EAD e ele tem todo esse conforto, beleza? Mas é sempre uma etapa muito solitária, né? Então a gente entendeu que assim, pô, o FO Positivo ele precisa mais do que entregar videoaulas. Se eu entrego todas, e seria bastante justo, vou te entregar todas as videoaulas explicando tudo aquilo que cai. Só que o Thales principalmente, né? Porque eu era um pouco diferente, porque eu era professor. Então eu tinha acesso a outros colegas, né? Mas o Thales principalmente falava, né? Pô, era sempre muito ruim não ter com quem dividir, trocar uma ideia, tirar uma dúvida e o caramba. Então, assim, as nossas decisões no FO são muito pautadas nisso, né? Como entregar para o aluno, como entender o que o aluno precisa, estando ele lá na casa dele, a gente está aqui, distante, e entregar para ele aquilo que vai fazer a diferença. Então eu queria que você pontuasse dentro da tua jornada, assim, se tivesse que escolher uma coisa a respeito do FO Positivo que você gostaria de pontuar, que você acha que fez a diferença durante a tua preparação aí, a tua jornada. Então, cara, talvez eu acabe sendo repetitivo aqui, eu não faço ideia do que os outros comentaram, né? Mas eu vou falar que é a questão do suporte mesmo que o FO dá. Tipo, o fato deles vestirem a camisa, parece até que eles vão fazer a prova pela gente, entendeu? Vocês assim, fizeram um trabalho muito grande, vocês se empenharam muito, era sprint, era intensivão, né? Aquela aula aos sábados. A plataforma sempre muito solícita, sempre atualizada. Pô, saiu a banca da UERJ, já mudou tudo. Eles já fizeram o possível para entregar tudo muito mais rápido. Foi correto. Então, é essa questão mesmo de vocês vestirem a camisa, de vocês estarem com a gente. É mais aquele slogan, né? De estar até a farda com a gente. Então, eu acho que esse é o diferencial. Se sente de verdade acolhido, parece uma família. Entendeu? Você conhece, as caras são conhecidas, você está sempre em contato com todo mundo. A gente interage com a própria equipe pelo WhatsApp. Vocês estão sempre à disposição. Então, acho que esse foi o diferencial. Assim, quando você pontuou, né? Esse fato de estudar sozinho é muito ruim. Entendeu? Você está numa trajetória que você está olhando, é só você, o livro e o concurso, entendeu? Então, quando tem alguém que chega junto, que muda a atmosfera, o ambiente, isso faz tudo melhorar. Entendeu? Então, acho que foi esse o diferencial da FO. Muito bom. Você falou aí de seu pai, que era ele que estava contigo quando você recebeu o resultado. Eu sou adepto à crença de que grandes conquistas, elas nunca são realizadas sozinho. Eu nunca conquistei na minha vida algo de extrema importância que não houvesse a participação de outras pessoas. Às vezes de muitas pessoas, às vezes de algumas pessoas, elas estão mais próximas, mas eu queria que você pontuasse uma pessoa que foi um diferencial para você durante a tua jornada, olhasse para aquela câmera e mandasse uma mensagem agradecendo essa pessoa. Pode ser para duas, ele sempre negocia. Agora eu vou falar assim, ó, você tem 10 pessoas para agradecer, eu quero falar assim, posso fazer para 12? Pode ser para 2. E vai ser para os meus pais, né? Tem uma frase que eu pretendo até colocar na primeira publicação que eu ia fazer, que é: se eu cheguei até aqui foi porque me apoiei no ombro de gigantes. E esses gigantes seriam meu pai e minha mãe. Sempre fizeram tudo por mim, sempre foram além do limite, além do que eles podiam fazer. Sim, já se endividaram, já abriram mão da própria saúde para deixarem eu chegar onde eu cheguei. Então, é um agradecimento que, assim, vai além da vida. Não tem nem como eu descrever em palavras o que eu sinto por eles, né? Então, é isso, basicamente. Eu agradeço meu pai e minha mãe. O nome da minha mãe é Genilda, o nome do meu pai é Milton. Então, Genilda e Milton, parabéns pelo filhão. Obrigado por esse apoio, por ter feito ele chegar até aqui. Com certeza não foi fácil ver ele saindo, né? Porque sei como é que meus pais se sentiram e vocês apoiaram e agora estão vivendo essa conquista com ele. Mais uma sequência de formaturas, de internato, de aquela etapa ali que vocês vão viver tudo de novo, que vocês viveram no colégio, vão viver agora no bombeiro, mas com certeza vai ser extremamente gratificante. Então, parabéns pelo tudo de vocês. Muito bom, excelente. Os pais são, né? Sim. Ajudam pra caramba, né, cara? E se você tivesse que falar alguma coisa para aquele Gustavo lá de 2023 que estava lá prestes a fazer a prova e não passou, e de repente desanimado, abatido, se tivesse que não vai ser você, porque você já passou, mas falar alguém... para um candidato, o cara tá hoje na mesma situação que o Gustavo de 23, que de repente não conseguiu o resultado, mas ele hoje o Gustavo tem certeza
de que valeu a pena. Mas aquele Gustavo de 23, ele não tinha essa certeza. Então, assim, manda um recado aí pra ele e pra qualquer outro que esteja nessa jornada. Estamos bem, cara, estamos bem. No final dá tudo certo. A gente acredita que não, a gente fica sem um caminho assim muito definido, mas no final dá tudo certo. É só continuar olhando em frente, seguindo e dá tudo certo. Bom, excelente. Vou parafrasear o Isaac aqui. Permaneça na fila, pô. Bom, É isso? vamos fazer. Melhor essa, vou fazer essa camiseta. Próxima camisa. Próxima camiseta. Bom, cara, fantástica a tua história, né? É uma história de resiliência, uma história de superação. Eu acho que deve ter dúvida, mas a sensação que fica pro pessoal é sempre de, cara, eu queria ter a convicção que esse cara tem. Só Deus sabe, né? É igual o pessoal hoje me vê capitão, né? Só Deus sabe o quanto eu chorei no banheiro. Tava ali agora batendo papo com a galera. Quanto eu chorava no chuveiro, que é pra ninguém ver. Porque os colegas de turma, às vezes, vinham se aconselhar comigo, né? Pô, imagina, o cara fala assim, pô, tô pensando em ir embora e o outro tá chorando, ele vai ter certeza, né? Aí eu escondia, saía do banheiro inteirão, falava assim, não, pô, jamais duvidei, vamos juntos. Então, é legal poder perceber que tem um lado humano, que tem tropeço na história de sucesso, que não é... Está lá o dedo, que a coisa... Até alguém que tem uma base que, assim, eu falo assim, eu passei de primeira, mas eu tinha a base do Colégio Naval e me apoio muito nisso. Tenho certeza que se eu não tivesse aquela base, eu não teria galgado. Então você veio com uma base boa, mesmo assim precisou de mais um ano, mas não desistiu, passou. Precisou de compromisso. Precisou. Então, assim, às vezes a pessoa está começando agora, veio no ensino médio comum, e aí não desmerecendo qualquer tipo de colégio, mas o Colégio Naval é uma referência, comparar com o nosso ensino médio de Colégio Naval. Faz uma prova, não vai bem, e acha que não é pra ele, ele não tem capacidade, ele vai desistir. E não é assim. Se um cara que tinha uma base excelente, que estudou 3 anos para um dos concursos mais difíceis que tem, passou, fez um ensino médio excelente, precisou se comprometer, virar uma chave de estudo para passar. Imagina, talvez você que está na sua primeira tentativa, vindo de um primeiro concurso. Então, aquela frase também diz que é justo que muito custa, o que muito vale. É uma carreira que a gente passa o dia mostrando aqui, na nossa rede, o quão gratificante é ser bombeiro militar. E não vai ser fácil. Cada vez mais pessoas estão tendo acesso a esse concurso, estão conhecendo. Mas você vai experimentar e ver como que vale a pena essa carreira. Gustavo, foi excelente. Pra gente encerrar, vamos cumprir o nosso ritual. Um ritual que a galera que tá aqui nos acompanhando tem certeza que deve se imaginar aí nessa cadeira e cumprindo esse rito, né? Vem pro lado de cá pra eu te dar um abraço. Bem-vindo à corporação, meu filho. Aproveita que esse aqui é o último abraço, hein? Daqui pra frente. Excelente. Segue o legado que a galera que vem de colégio vai só tirar um ano, nem ser zero. Vai ser zero. Parabéns. Excelente. Muito bom. Lembrando, FO com positivo, com você até a farda.